todos! Bem-vindos de volta ao LKW Gameplay. Eu sou a Nicole Concha e, juntamente com o Bernardo Candeias, vou estar convosco semanalmente até ao Lisboa Games Week, que acontece de 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. Serão vários os convidados que vão passar por aqui durante as próximas semanas e meses, tanto no LKW Gameplay como noutros conteúdos. O episódio desta semana será sobre o jogo Splatoon 3 e irá contar com a convidada Martina Silvestre, redatora da Moshpit Gaming e também parte da Team Moshpit, que foi vice-campeã nacional de Splatoon 2 no Lisboa Games Week 2019, torneio que serviu de qualificador também para o torneio europeu. Com esta apresentação, aqui temos nós a Martina. Olá, pessoal. Olá, Nicole. Tudo bem? Tudo bem. Então, o que é que me trazes hoje? Sorry. Hoje trago Splatoon 3, que não podia ser outro jogo, tendo em conta a nossa convidada. Exato, tinha que ser. Havia muito poucas outras coisas que podiam ser aqui. Splatoon 3 veio melhorar imenso o que se fez em Splatoon 2. É verdade, e nós vamos falar sobre isso tudo enquanto vemos alguma footage. Ora, aqui temos nós a footage, que curiosamente gravámos em conjunto. Foi ainda mais curioso. Vamos começar por falar aqui das apostas, da aposta pelo seguro que a Nintendo fez ao manter aqui a fórmula dos antecessores, principalmente Splatoon 2 para o Splatoon 3, manteve a fórmula, mas melhorando-a. Exatamente, olha, mantiveram mais ou menos os mesmos modos, mas houve principalmente um grande melhoramento a nível de interface, que, por exemplo, no Splatoon 1 tínhamos apenas um ecrã parecido com no 1 e no 2 tínhamos apenas um ecrã parecido com este, em que ficávamos a ver os outros jogadores e a fazer uma espécie de DJ Simulator com os botões enquanto esperávamos. E agora o lobby é realmente um lobby, temos aqui uma sala e podemos treinar e ver hologramas dos outros jogadores, a começar por aí. Houve um grande melhoramento também a nível de armas, e foi modificado, por exemplo, em vez de termos o modo Ranked e o League, temos uma coisa chamada Anarchy, que é uma mistura entre os dois e facilita imenso a jogada tipo entre amigos, que antes tínhamos que esperar imenso tempo para juntar o lobby e demorava, não sei, era bastante mais difícil, e agora é muito mais fácil começarmos, e especialmente a parte de League, que é uma outra vertente da Anarchy, em que podemos jogar com 3 jogadores e antes apenas podia jogar com 2 ou 4. Isso é fantástico. E já para falar nos modos de jogo, quais foram aqueles que se mantiveram? Quais são as grandes novidades aqui de modos de jogo, além dos Anarchy Battles? Em termos de modos de jogo por si, não temos grandes novidades ainda. São exatamente os mesmos modos. Temos Tower Control, Rainmaker, Splat Zones e Clan Blitz, que esse foi novidade no Splatoon 2. Mas eles funcionam todos de maneira um bocadinho diferente. Por exemplo, o Rainmaker aqui tem checkpoints e no outro não. No 2 não tinha, tipo, pegavas no Rainmaker e levavas para a base e era assim, e agora tens tipo umas bases intermédias em que tens que fazer checkpoint lá, e isso altera bastante até tipo o layout do mapa. Convém, mesmo mapas que uma pessoa pensava que conhecia do Splatoon 2 estão ligeiramente diferentes, convém fazer o reconhecimento primeiro. É verdade. E por falar em mapas, que mapas é que foram aqui introduzidos aqui no Splatoon 3 e principalmente aqueles faixas que devias destacar em termos de qualidade e tudo mais? O Hilltail Alley, se não me engano, e o Hectail Mark. Deixa-me ver os nomes que eu não me lembro. Mas eles conseguiram manter, eles mantiveram alguns dos mapas do anterior. Felizmente para mim foram os meus preferidos todos, mas eles são todos ligeiramente diferentes. Que também é bom, ou seja, nunca sentimos que estamos a repetir alguma coisa. Sim, eles são diferentes. Mesmo, apesar de, por exemplo, até os conjuntos de armas serem diferentes, a combinação de armas secundárias e especiais e assim são completamente diferentes. Até te diria, os mapas mais marcantes aqui até nem são tanto nos modos PVP como são no Salmon Run, que esse apenas trouxe um mapa diferente, eles são 3, não é? E então esse sim, destacaria os de Salmon Run, que bem, como estão bastante, apesar do o modo ser bastante semelhante, não é?
Sim. São aqueles mesmo que ficaram melhor, que tipo, permitem uma jogabilidade melhor. E falando em Acho que é mais Salmon inovador. Run, sim, é verdade. Falando em Salmon Run, também podes explicar aqui um bocadinho de como está o Salmon Run aqui no Splatoon 3, principalmente porque é um modo que tu adoras. Sim, e o Salmon Run, eu não adoro o Salmon Run. O Salmon Run é muito irritante. Não, eu gosto, mas é muito irritante. Está ainda mais irritante do que no 2. Então, no Splatoon 2, no Salmon Run, tínhamos que matar bosses, apanhar ovos e colocá-los no cesto. Uhum. Aqui agora há um pequeno twist que muda completamente o jogo, em que podemos atirar os ovos ou a outros jogadores ou para o cesto. Então, mas esse fling, não é? Esse throw, tem um custo de tinta enorme, então vamos ter bastantes dificuldades, não é tão fácil quanto parecia. Além disso, era conhecido por ter 3 waves, e agora aleatoriamente, não é bem aleatoriamente, não é? Mas há a possibilidade de aparecer uma onda extra, em que aparece um super boss, que é o Ozuna, e temos que matar mais bosses e atirar os ovos. E aí é uma forma de tu veres como é que esse melhoramento a nível de jogo tem o maior propósito no jogo. Isso é fantástico, ou seja, temos aqui também, mais uma vez, a manter a essência, mas a melhorar. Exatamente. Falando em manter a essência e melhorar, temos agora também melhorias, um modo de história completamente diferente, onde nós continuamos aqui a conhecer a história dos antecessores, continua a história, a narrativa, mas também temos formas de jogar melhoradas na parte da história. Mais ou menos, eu diria que este modo de história é um bocadinho entre o modo de história normal e o DLC que nós tínhamos, em termos de fazer challenges e assim, tipo, termos assim alguns desafios. E vai-nos explicar uma coisa muito importante: é o que é que faz aquele pequenino salmão no jogo, não é? Porque isto foi um twist, que foi uma personagem que foi tirada do Salmon Run e que vai integrar a história em si, porque eu não sei, dá uma sensação que quando o Salmon Run foi introduzido no Splatoon 2, ninguém estava à espera que tivesse mais sucesso, ou que tivesse tanto sucesso como o resto do jogo. Parecia assim, não sei, até ele parecia assim, ter sido um bocadinho esquecido mesmo durante os updates anteriores. E agora no 3 está provado que toda a gente gosta muito, porque o Salmon Run tinha horas específicas, havia alturas em que estava fechado e agora está sempre aberto. E então é muito bom ver como é que esse personagem se adapta ao modo de história, porque acho que nem tinham sido assim muito referenciados. E bem como os mamíferos, aqueles personagenzinhos peludinhos que aparecem agora. Então, que nos deixaram todos curiosos quando os trailers começaram a aparecer. Exatamente. E que são aqueles nossos parceirozinhos também, aqueles salvazinhos fofinhos, aqueles bichinhos. Eles no Salmon Run não são fofinhos, já viram? Exato. E falando agora em armas, nós estamos agora aqui a ver nós a jogarmos, não é? E a minha arma neste caso é um Slingshot Roller, que eu senti muita diferença no rolo. E acho que tu podes agora, exatamente, acho que tu podes agora contar melhor aqui sobre as diferenças que houve nas armas, porque houve muitas armas que foram alteradas, tivemos armas novas, houve muita diferença. Sim, tivemos. Elas são quase todas as mesmas, mas todas elas funcionam de maneira diferente. Têm um alcance diferente, talvez uma mecânica diferente também. Mesmo o Flings, eu notei diferença. E eles têm combinações diferentes, têm bombas ou sub-weapons, como se diz, e especiais diferentes. Alguns foram retirados, infelizmente. Temos armas novas como a Splatana, que é... acho que a primeira temos a Splatana, que é tipo uma espécie de limpa-parabrisas, que é uma mecânica semelhante ali entre uma Slosher e um Octobrush, por exemplo, em que tens armas em que tens que fazer spam do ZR e outras que não é preciso, mas essa é uma delas. Há um arco, o Tri-Stringer, se não me engano, e tem uma outra versão bastante irritante se estiveres a jogar contra ele, que é o Reflux. E então são, pronto, apesar de terem vindo armas diferentes, são bastante estas, perdão, apesar de terem vindo armas que eram dos outros jogos, estas aqui acabam por tipo, trazer um estilo de jogo diferente.
Completamente. E por acaso, agora estou-me a lembrar deste grande match, que foi dos matches mais reunidos de sempre. Pois foi. Para os jogos mais reunidos de sempre, falando em jogos reunidos, o que é que esperas agora de ver no Lisboa Games Week e o que é que esperas pelo torneio deste ano de Splatoon 3? Espero ver o nosso regresso no torneio. O outro foi muito bom, foi muito renhido. Tivemos, e nem sequer estávamos muito preparados, confesso. Mas a ver se é desta. Pode ser que seja desta, esperemos que seja. Mas tens mais algumas considerações aqui sobre o Splatoon 3? Considerações finais, assim, uma espécie de semi-review, resumozinho daquilo que é este Splatoon 3 e as tuas recomendações ao público sobre o jogo? Recomendo completamente, porque isto é um shooter para pessoas que não gostam de shooters e também para pessoas que gostam. Até tu consegues, isto é perfeitamente, apesar de ser um jogo que só dá para jogar uma pessoa por consola, dá perfeitamente para jogar como miúdos. Também depende um bocado dos gostos deles, não é? Mas gostava de destacar um outro aspecto que por acaso não tínhamos falado, em que todas as coisas que foram acrescentadas neste jogo aumentam a longevidade. Como, por exemplo, agora tens uns pontos de catálogo em que desbloqueias um cacifo e depois podes mostrar, basicamente, podes mostrar a tua personalidade através daquele cacifo, podes desbloquear objetos para colocar lá, ou armas, ou tudo que compras, e além disso foram adicionados uns títulos em que vais desbloqueando à medida que jogas, em que podes ter, por exemplo, o meu é Hungry Camper, em que, pronto, esses títulos engraçados também, tipo, dão um bocado... conseguimos deixar, tipo, a nossa marca no jogo. E mesmo esse cacifo, isso é bastante... é bastante tipo, motivador continuares a jogar e a ter mais progresso e mais pontos e mais dinheiro no jogo. Dinheiro de jogo, não dinheiro Claro. físico, obviamente. E então é bom ver como isso acaba por prolongar muito a vida do jogo. Porque antes, por exemplo, quem jogava no Splatoon 2, quem jogava demasiado Salmon Run, ficava com demasiado dinheiro, comprava as armas todas demasiado depressa e também, pronto, acaba. Não que acho que há muito pouca gente que tenha jogado pouco este jogo, porque quando começas a jogar, isto é sempre uma coisa que faz parte da rotina de jogos, mesmo que jogues outra coisa, isto é pick up and play, chegas aqui, jogas um joguinho a dois, assim, e com amigos, porque a comunidade é fantástica, mesmo em Portugal. E é isso. E há mais um pequeno modo que foi adicionado, que é a Table Turf Wars, que é um modo de cartas, que é muito engraçado. Se calhar é menos complicado do que parece, mas é muito engraçado. E acho que infelizmente não é multiplayer ainda, ou pelo menos pareceu-me que estava a jogar com AI até agora, mas é bastante engraçado. Dá a sensação que é capaz de aparecer uma versão física disto. Também parece que sim, acho que ia gostar de ver um jogo físico aqui do Table Turf, acho que isso é muito engraçado. Isto para dizer que Splatoon tem um modo para toda a gente, um modo para cada um de nós, basicamente. É verdade. Quem queira jogar competitivo, quem queira jogar mais casual, quem queira jogar um modo de história, quem queira jogar PvE, quem queira jogar também de tudo, cartas, é um bocadinho de tudo. E é uma versão melhorada aqui de Splatoon 2 em vários aspectos. Exatamente. Muito bom. O que também acaba por ser fantástico em vários aspectos. Marty, muito obrigada por ter estado aqui a falar de Splatoon 3 connosco. Conta-nos aqui onde é que nós te podemos encontrar, quais os teus projetos, onde é que toda a gente te pode acompanhar e também se vai estar que nós já sabíamos que sim, mas se vai estar no LGW, principalmente para o não. Vai estar de certeza. Podem acompanhar alguns dos meus textos em moshpit.pt na versão portuguesa, writemosphere.com na versão inglesa, Twitch e YouTube é Marty McWright, podem ver aí em baixo, Instagram, Twitter, tem tudo a mesma handle, TikTok também estou por lá. A fazer conteúdo de Phasmophobia, Splatoon 3 e jogos e outras coisas que tenha para fazer análises, vai aparecer tudo por lá, apareçam, digam lá. O conteúdo é em inglês, mas não me importa falar em português se alguém aparecer por lá a falar em português, portanto. Já sabem onde encontrar a Marty, portanto vão lá espreitar porque vale a pena, vale muito a pena, e, portanto, principalmente se gostam de Splatoon 3,
ela vai fazer conteúdo de Splatoon 3. E se estão a ver este vídeo por causa do Splatoon 3, têm que ir conhecer as redes da Marti. Marti, mais uma vez, muito obrigada. Nós ficamos à espera de te ver a competir no torneio de Splatoon 3 no LKW 2022. Vemo-nos por lá. Vemos todos por lá, pessoalmente. Acho que vais ter, depois deste episódio, vais ter uma fila à tua volta a ver-te jogar no Splatoon 3. Isso é muita pressão. Ia ser engraçado. Nós voltamos a ver-nos nos próximos dias com mais entrevistas e conteúdos. Não se esqueçam que o Lisboa Games Week está de volta e que irá decorrer presencialmente entre os dias 17 a 20 de novembro de 2022 na FIL. Até já! O maior evento de videojogos em Portugal é na FIL. São 4 dias de pura diversão com novidades gaming, esportes, realidade virtual, retro games, cosplay e muito mais. Passa para o próximo nível e traz a tua família, amigos e escola. É já de 17 a 20 de novembro a 7ª edição do Lisboa Games Week. Bilhetes à venda e mais informações em lisboagamesweek.pt.